Boa noite, queridos cansados e cansadas, ansiosos e ansiosas, insones e mentes inquietas da madrugada. Hoje eu te convido a sentar comigo à beira de um rio que nunca para. Um rio que corre dentro e fora da gente. Um rio que espelha o silêncio de coisas que nunca são ditas, mas sempre sentidas. A história dessa noite é curta, mas funda, como uma canoa que parte e nunca mais retorna à margem. Escrita por João Guimarães Rosa, um dos autores mais misteriosos e poéticos da literatura brasileira, A Terceira Margem do Rio fala de ausências que ocupam o espaço, de escolhas que desafiam o tempo e de um amor que só sabe esperar, mesmo quando já não há mais resposta. Talvez você já tenha olhado para alguém que partiu, e talvez você tenha ficado esperando também. Respira fundo, feche os olhos e venha comigo à beira do rio, onde começa a terceira margem. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber junto o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai não dizia nada. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei: Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa?
Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo. A sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para ela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tornar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram. Que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava para o jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que no engano. Eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, no fim de uma hora, tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitado, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir um mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou difuso, cruzando na lagoa, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tencionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda,
aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve que se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio de ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão, nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava, no entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o suficiente. Não adoecia? E a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e galhos de árvore descendo, de espanto e de esbarro. E nunca mais falou palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como, no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água no temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto, mas, por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha, o marido dela segurou, para defender os dois o guarda-sol.
A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim. Eu sei, na vagação, no rio no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, já ouvi que constava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas, agora, esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, diziam. Que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Essa vida era só demora. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia, mas dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado de que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Finalmente ele apareceu. Aí e lá o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes. E falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem. Não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas as vontades,
eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou o remo na água, proava para cá, concordando. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir, da parte de além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoazinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. A terceira margem do rio não entrega respostas. Ela apenas mostra o que fica quando alguém vai, e o que nasce no silêncio entre a partida e o retorno que nunca acontece. O pai entra no rio e nunca mais volta. O filho cresce à beira da espera, tentando entender, tentando ser o que faltou. E a canoa, imóvel e em movimento, vira metáfora do que não se explica com palavras. O vazio, o dever, o amor que é quase sacrifício. Talvez a terceira margem seja esse espaço invisível que existe entre o que a gente quer e o que a vida permite. Se essa história tocou você de alguma forma, se trouxe silêncio, companhia ou simplesmente um respiro no seu dia, eu te convido a apoiar esse projeto com um gesto bem simples. No Spotify, clica nas 5 estrelinhas. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam de um descanso. No YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios. E se quiser me acompanhar mais de perto, os links estão todos na descrição. Instagram, Spotify, YouTube. Tudo no meu Linktree. Obrigada por estar aqui. Boas noites, bons sonhos e até a próxima história sussurrada.